Bernardinho fala que a distância entre o sonho e a realidade chama-se disciplina. E essa palavra disciplina ela não tem que ser pesada, ela tem que ser legal. Então não é que você vai abrir mão de fazer as coisas, não. Você vai fazer as coisas que têm que ser feitas para chegar nesse objetivo. Isso sim é disciplina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do MotiveCast. Ao meu lado eu tenho meu parceiro Lucas. Fala, DJ. Lucas Lopes, eu sou o Lucas Vieira. E é o seguinte, você já sabe, você que nos acompanha aqui, que esta nossa iniciativa, que é a iniciativa da Motive, né, Lucas? É isso aí. Tem como objetivo principal te ajudar a evoluir nos 3 pilares mais importantes da tua vida. No pilar profissional, no pilar pessoal e no pilar intelectual. Para isso, nós trazemos pessoas aqui que têm uma experiência de vida um pouco curiosa e interessante ao mesmo tempo, né, Lucas? A gente pode pôr vários adjetivos, né? Inspiradora, motivadora, criativa. Sem dúvida. E isso cada vez mais vai ficando latente porque são através de experiências impactantes de vida dos nossos entrevistados, dos nossos convidados, que você vai conseguir desenvolver esses 3 pilares dos quais eu falei aqui para você. E hoje, o nosso convidado, ele é um cara que eu diria radical e ao mesmo hardcore, né, Lucas? É um cara que eu diria radical e ao mesmo tempo inspirador pela sua trajetória de vida e por tudo que a vida lhe proporcionou, né, Lucas? Seja de negativo ou positivo. 2%. Dando um spoiler aí pro pessoal, 2%. Vocês vão se surpreender hoje. 2%. 2% foi o que deram para ele de vida quando a vida lhe deu uma rotina um pouco diferente. Mas você vai conhecer um pouquinho dele. O que eu quero que você se atente é que a experiência que ele vai trazer, o jeito de levar a vida que ele vai trazer é tão curiosa quanto a vontade de fazer acontecer. Eu estou falando dele, Alfredo Tanimoto. Isso. Meu irmão, obrigado por ter aceitado Eu que agradeço o nosso convite. E eu não dei tanto spoiler assim, de apresentar você, porque nos bastidores, né, Lucas? A gente estava conversando aqui, a gente teve que segurar a onda um pouquinho aqui, porque o cara veio com tudo e a gente, não, calma, você vai falar isso lá, não gasta ficha agora não, né, Lucas? Mas vai ser muito legal. Acho que o papo hoje vai render, hein, DJ? Vai render bastante. Sempre rende, mas a gente se empolga demais, Alfredo. Não, eu também. E eu acho que hoje não vai fazer diferente. Vamos se empolgar aqui no papo também, porque pelo que eu vi, tem muita história interessante pra gente falar. Tem muita coisa legal. Mas antes da gente entrar em qualquer tema, antes do pessoal que tá em casa, que tá trabalhando agora, que vai assistir a gente, antes de qualquer coisa, o Lucas vai fazer uma pergunta pra você e eu gosto de brincar nessa parte porque eu tenho certeza que ninguém nunca te perguntou isso que vai te perguntar agora. Beleza. Tá? Né, Lucas? Então, antes de qualquer coisa, de você se apresentar e tal, se prepare para responder essa pergunta, porque você vai me dizer, olha, verdade, ninguém nunca me fez essa pergunta. Manda aí, Lucas. Vamos lá, Alfredo. Óbvio, se apresente pra gente, mas logo depois eu gostaria de saber, na sua visão, por que você acredita que as empresas contratam as suas palestras? Existe um grande desafio nas empresas. Eu fui executivo em várias grandes empresas e eu acho que contratar uma boa palestra é você conseguir mudar o mindset das pessoas que estão na empresa, que às vezes coisas intangíveis que você não consegue mexer no sentimento dos funcionários para que eles possam caminhar todos na mesma direção, com o mesmo propósito. Então, além do intelecto, todas as informações, treinamentos, existe uma coisa muito mais forte, latente, lá dentro, que se você acender essa centelha, né, você consegue fazer com que a empresa tenha resultados extraordinários. Legal. Que louco. E agora, se apresente aí pra gente. Conta pra gente de onde veio Alfredo Tanimoto. Bom, gente, eu sou Alfredo Tanimoto, eu sou diretor executivo de uma organização americana de negócios aqui no Brasil, o BNI, o Business Network International. Nós temos 11 mil membros no Brasil. O que nós fazemos? Nós fazemos networking estruturados, um para ajudar a empresa do outro. Eu ajudo, você me ajuda, não existe comissionamento. E eu formo grupos de empresários para que eles se ajudem entre si através de um método. Eu moro aqui em São Paulo, moro em Osasco. Eu fiz faculdade em Campinas, depois fui contratado para trabalhar em Tóquio, que foi meu grande sonho de realizar. Eu queria ser executivo internacional, daí fui trabalhar em Tóquio.
Fiquei 11 anos em Tóquio. Eu comecei numa empresa de comunicação, jornal, revista, portal da internet. Depois eu fui para uma empresa de telecomunicação internacional, onde eu tinha 25 funcionários de 25 línguas diferentes, porque nós vendíamos minutos para o mundo inteiro. E aí, de lá, eu cresci nessa empresa. É uma holding com 7 empresas e eu gerenciava as 7 empresas. E aí, depois, voltei para o Brasil. Comecei a trabalhar na maior empresa de software de gestão empresarial no Brasil. E aí conheci o Beni e hoje estou aqui para contar essa história. Boa. Caraca, já é difícil a gente trabalhar em um lugar onde todo mundo fala a mesma língua e muitas vezes parece que se perde no processo, né, Lucas? Agora imagina trabalhar em um lugar onde tem 25 culturas diferentes, 25 línguas diferentes, aí o trabalho se torna um pouco mais, eu não diria desafiador, mas um pouco mais difícil, né? Sim, e a gente está falando aí de um trato de liderança bem específico, né, Alfredo? Porque, como o DJ falou, aqui, sendo um líder no Brasil, gerenciando pessoas ali que falam a mesma língua, que têm mais ou menos a mesma cultura, já é difícil gerenciar essas pessoas. Imagina lidar com pessoas de países diferentes, com culturas diferentes, costumes diferentes. É muito difícil. Eu aposto que você deve ter aprendido muito com essa experiência de liderança. De liderança, exatamente. Porque se aqui no Brasil nós temos diferenças culturais dentro do Brasil, norte, nordeste, sul, sudeste, imagina você pegar Tailândia, Filipinas, Paquistão. Então, assim, tudo que você vai falar, você tem que pensar 10 vezes antes na parte cultural religiosa de todas essas nações, entendeu? Por exemplo, teve um dia que eu proibi um prato que os filipinos traziam, que era um ovo com um pintinho fermentado dentro, Caraca. fedido. E eu cheguei lá no refeitório, que o pessoal reclamava do cheiro, eu falei assim, olha, gente, me desculpa, mas alguns pratos típicos de cada cultura a gente vai pedir para não trazer aqui para a empresa, porque a gente tinha um refeitório. E aí eu proibi esse ovinho deles lá, né? Daí, na outra semana, eles vieram na minha mesa lá. Nós queríamos também pedir para você falar para os brasileiros não trazer aquela comida de vocês lá. Eu falei, que comida nossa nojenta que é essa, né? Aí os caras, aquele negócio preto, com nariz de porco, orelha de porco. Feijoada. Feijoada. Eu falei, então tá bom, vou proibir a feijoada também. Então, o que você falou é muito verdade. Pontos de vista diferentes de cada cultura é muito legal também. Quando eu perguntava a opinião para os africanos, eles davam sempre exemplos com animais. Olha que interessante. Que legal. Olha, porque a onça, porque o leão, não sei o que lá, sabe? O peixe. E trazia para o nosso dia a dia com exemplos de animais. Então eu ficava maravilhado em ver tantos pontos de vista diferentes do meu, né? É fruto dessa diversidade cultural, né? Nossa, caraca, muito legal. Ô, Alfredo, eu queria aproveitar esse ponto para entender se, depois dessa experiência, voltando para o Brasil, tem algo que, nessa mistura aí de culturas e de pontos de vistas que você teve ao lidar com essas pessoas, tem algo que foi aquilo que você mais absorveu e hoje utiliza com frequência aqui nas suas gestões aqui no Brasil? É justamente você entender que isso foi desde o início, quando eu cheguei lá. Além de você ter essa diversidade cultural, quando você vai morar em outro país, uma outra língua, que era, por exemplo, o Japão, eu não sabia ler, falar nada. Então, o teu senso de sobrevivência fica muito aguçado. Então, eu ia no supermercado, eu olhava e falava, o que é aquilo lá? Daí, parece animal, sabe? Macaco, assim. Eu balançava, cheirava e via as figurinhas. Então, tudo que você faz é como se você estivesse na selva, assim, tá? Então, você fica com um senso de sobrevivência muito aguçado. Então, qualquer reação das pessoas, você já vai pegando, assim. Você fala uma coisa, um olha de um jeito ou do outro, você fala, caramba, falei coisa errada ou não. Você fica muito alerta, né? Você fica receoso, né? Fica sempre na defensiva. Estado de alerta. É um estado de alerta defensivo, como se estivesse numa selva, com um monte de animal para te pegar, e você fica sempre analisando tudo, o trejeito, a mão, não sei o que lá, sabe? Nas reuniões, por exemplo, né? E o que você fala rapidinho, você tem que pensar muito antes, porque é outra língua também. Então, você tem, assim, a cabeça fica a milhão. O que eu mais aprendi nisso é que, por mais que tenham pontos de vista diferentes, é muito bom você ver do prisma de outras pessoas, no caso, seria outras culturas,
e que acabam chegando ao mesmo ponto final, se é aquele objetivo. Então, por exemplo, os japoneses dão uma volta enorme, eu ficava ansioso, nervoso. Eu falava para o meu chefe assim, pô, é só fazer assim, né? Reto aqui, né? É só fazer assim, lá a gente vê e faz outro. Não, os japoneses sentavam, 15 numa sala, que eu tive que mudar a gráfica, né? 15 numa sala, eles fazem todo o processo minucioso até chegar lá e volta de novo com cada responsável de cada processo. E eu falo, nossa, eu não aguento, é muito, sabe? Eu já queria, o brasileiro quer fazer rápido. O caminho. Traz o bode que a gente administra o cheiro, né? Lá não, é completamente ao contrário. Então eu aprendi, e a gente chegava no mesmo objetivo. Então assim, eu aprendi diversas formas através dessa diferença cultural de você pensar em como chegar naquele objetivo, como executar. Eu fico muito curioso quando a gente fala sobre culturas diferentes e jeitos diferentes de fazer a mesma coisa, e a gente percebe que cada pessoa tem o seu jeito de fazer, mas que todas elas precisam chegar naquele objetivo, né? Não importa o meio que ela leve, desde que chegue lá e que seja congruente para o meio. E você falando agora, parece que isso ficou muito aguçado na sua mente, porque você consegue ter vários ângulos de visão sobre o mesmo processo. Exatamente. Como é que é isso no dia a dia para um líder, por exemplo? Um líder que coordena, seja ele coordena a família dele, por exemplo, seja ele coordena um ambiente de trabalho. Como é que ele pode ter essa liberdade de enxergar essa visão partindo do indivíduo? Que cada um tem um processo, cada um tem um jeito de fazer. E muitas vezes você vê, tô ansioso, queria que esse cara fizesse igual eu faço. Mas como é que a gente adquire esse olhar de que cada pessoa tem o seu processo, mas que, claro, ela precisa executar ali e chegar... Vamos trazer para um ambiente aqui no Brasil, tá? Na nossa realidade aqui no Brasil. Imagina que você tem vários funcionários. Eu acho que o líder ele nunca pode subestimar a inteligência e as habilidades das outras pessoas, né? Então, se você se presta a atenção e entender como cada um pensa, às vezes você consegue chegar em um resultado mais rápido e melhor, né? E muito criativo e diferente do que a sua mente está imaginando. Né? Então, através dessas informações, é como se fosse uma criancinha chegar e falar, tio, faz assim, ó. Você fala, cara, nunca pensei em fazer dessa forma, né? Então, eu acho que o líder, se ele quiser ter resultado e abrir mais a mente de outras possibilidades para fazer a mesma coisa, né? Isso é muito importante, é uma habilidade muito boa, mas requer o quê? Humildade, né? De você entender que faz sentido, não é que você tem que ser sempre o cara certo. Eu procuro sempre pedir a opinião dos outros e saber como que os outros pensam para ver se eu não estou errado e também para ajudar a fazer melhor ainda, né? Porque várias cabeças pensando no mesmo processo, o mesmo objetivo, a gente chega num resultado bem melhor, né? Que top! Eu tô muito curioso para uma coisa. Tem essa história dos 2%, né, Lucas? Mas antes eu quero saber uma... Tô muito curioso para ouvir isso. Não vai entregar a história principal ainda. Vou fazer um suspense. Mas manda a sua aí. Mas eu tô curioso para esse negócio dos 2%. Eu vou levantar a bola e você chuta depois dos 2%, beleza? Mas, Alfredo, sua história tem alguns pontos que são bem particulares em relação ao alcance de resultados incríveis. E a gente estava falando um pouquinho antes aí sobre a velocidade com que você aprendeu aí o inglês, que você não sabia quando foi trabalhar internacionalmente. E eu queria te ouvir para entender qual que foi o fator que você acredita que te levou a alcançar esse resultado de uma aprendizagem, a fluência de uma língua que a maioria dos brasileiros lutam para aprender, e isso em 8 meses. Qual que foi o motivador principal que te levou a alcançar esse resultado? Essa aí é boa Super também. interessante essa pergunta, sabe por quê? Na minha trajetória, né, desde o começo, eu sempre cresci muito rápido nas empresas. Porque eu sou muito faca na caveira. Quando eu pego uma coisa para fazer, eu fico obstinado, sabe? Então, tudo que eu me propus a fazer na minha vida sempre foi com muita vontade, garra e não ter medo de arriscar, de fazer as coisas. Por exemplo, meu primeiro emprego foi como estagiário na Xerox do Brasil. Daí estava lá como estagiário, na verdade era um operador de telemarketing, que eu ficava ligando para marcar visita para os representantes.
E aí meu chefe era... É que eu sou meio já... Tenho uma idade, né? Tava lançando o Windows 95. Né? Aí o cara chegou na sala e falou assim... Pô, a sala tinha uns 40 estagiários, né? Aí o meu chefe chegou e falou assim... Alguém aqui sabe passar um e-mail? É um negócio de Windows, né? Aí eu levantei a mão. Ele falou, então vem aqui, né? Eu, caraca, não sei. Eu cheguei lá, sentou, como é que passa um e-mail? Aí e-mail era o correio eletrônico. Aí eu olhei, tinha uma cartinha. Eu falei, é aqui. Cliquei. Abri o corpo do e-mail, aí tava para, né? É tão intuitivo, né? Sim. Aí ele falou, tem que passar um e-mail para esse cara aqui, eu não sei. Eu falei, tá. Daí, peraí, eu vi o endereço, coloquei. Eu fui fazendo, sabe? Eu não sabia. Foi descobrindo na hora. Fui descobrindo na hora. Por isso que a gente tem que ter esse senso de sobrevivência sempre muito aguçado. Vai perguntando, vai fazendo na hora. Você, ai, caramba, você olha, a vista passa assim, é aqui, vai fazendo. Eu fui fazendo. E aí o que aconteceu? Ele me tirou da operação e eu fiquei no suporte com ele, dando suporte para a equipe do telemarketing e dando suporte principalmente para ele. E aí, na minha vida, sempre foi assim. Quando eu fui me candidatar a uma vaga de supervisor de vendas, que eu queria gerenciar uma equipe e tal, o cara falou, você tem experiência? Eu falei, não, eu tenho experiência, eu sei, não sei o que. Fui estudar em casa à noite, eu ficava até de madrugada, eu investia todo o meu dinheiro em cursos e tal, e fui aprendendo, trocando a roda no meio, com o carro andando, sabe? Eu sou muito assim, você sabe fazer SEI, vou, às vezes eu não sei, vou lá e faço. Tanto é que na minha entrevista para ir para o Japão, ele falou assim, eu sei que você não fala japonês, não tem problema, nós vamos ter um tradutor lá, um brasileiro, tal, para te dar suporte e tal, porque eu nem quero que você fale japonês, você vai perder muito tempo, eu quero o resultado na empresa. Eu falei, beleza. Mas inglês você sabe, né? Eu falei, yes, of course. Eu não sabia falar inglês fluente. Então, na empresa lá, quando os caras vinham, eles perguntavam em inglês, caraca, né? Anotava, tomorrow, ok? Tomorrow. Amanhã, beleza? Aí eu fazia cara de sério, assim, tomorrow. O cara entendeu. Aí o cara, não, tudo bem, né? Saía e tal. Eu chegava em casa, ai, caramba, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou fazer? Aí eu fui aprendendo na marra ali, né? Daí e não era tão fácil. Porque hoje em dia você põe aqui, ó, o Google, o Ele até traduz pra você. Nossa senhora, hoje em dia tá mais fácil. E eu chegava lá, adrenalina em casa, ficava até 2, 3 horas da manhã estudando. E aí 8 horas da manhã já estava na empresa, então minha vida sempre foi muito acelerada nesse sentido, né? Então eu acho assim, na tua pergunta muito interessante que, primeiro, a gente não tem que ter medo. Segundo, a gente pode aprender qualquer coisa nesse mundo, qualquer coisa. Você vê estrangeiro vindo para o Brasil, eu acho que o brasileiro tem essa síndrome de não falar outra língua, porque você vê estrangeiros que chegam aqui no Brasil 3, 4 meses no Brasil, tá falando português. Cara, é uma das que a gente. É uma língua muito mais difícil que as outras, se você for falar da gramática. Parece que é a segunda língua mais difícil do mundo, né? Sim, é muito Fica tempo atrás do verbal, mandarim. essas coisas. E aí, tipo assim, você fala, eu acho que é mais se limitar, né? Eu acho que o brasileiro, as pessoas normalmente colocam barreiras e crenças, né, que não vai conseguir, e fica com. Eu nunca tive vergonha de errar, nunca tive vergonha, principalmente na língua. Eu sempre fui muito divertido, brincalhão, então no trem, eu via um estrangeiro, eu falava, e aí, tudo bom? Não sei o que lá, começava a conversar e você aprende 2, 3 palavras. E ali, sabe, e fala errado. Quando o estrangeiro vem no Brasil, a gente não acha bonitinho quando eles falam, eu querer comer, né? Tá falando errado, tá, mas é legal, é estrangeiro, pô, você não precisa falar perfeito. E eu falava, eu também falo errado, não tô nem aí, e aí fui aprendendo. Precisa ser entendível, né? Exatamente, às vezes tinha que falar 2, 3 vezes. Importa. Porque existe, nesse processo de comunicação, tem o gestual, tem muita coisa que vai te ajudar a se comunicar. Agora, cara, eu achei muito interessante que a gente estava conversando antes, que você falou que teve um ponto-chave que ainda vou postergar um pouquinho mais a história dos 2%. Isso é marketing, tá? Para você que está em casa, para deixar você assistindo. Mas, assim, você disse que teve um fator que foi decisivo, né, Lucas? Que não, agora eu tenho que aprender inglês. E você falou isso pra gente antes, né? Que alguém colocou a culpa em você e aí você ficou puto da vida e falou, não, agora eu vou aprender e vai todo mundo falar inglês. Como é que... Conta isso aí pra gente aí de novo, assim, que eu achei muito legal. Já estava crescendo nessa empresa, já estava como gerente dessa empresa, eu estava avisando já a diretoria, porque sempre eu entro para crescer nos lugares, né? E aí estava lá e tinham os outros gerentes, né? E a gente tinha feito uma campanha, uma estratégia, uma campanha lá de uns cartões pré-pagos de ligação internacional e tal. E fizeram um pedido
né? E eu já estava... O problema é a gente entrar na zona de conforto, achar que a gente já sabe tudo. Esse é o maior problema. E aí eu estava lá achando que eu já sabia falar japonês e estava falando lá, tal. E aí eu peguei, né, falei... a gente ia encomendar um lote de cartões e eu tinha falado um número menos que a metade do que eles pediram. E, de repente, chegou um caminhão lá com um monte de coisa, os caras falaram, foi o Tanimoto. Eu falei, eu? Eu falei, não. Eu olhei pro cara assim, eu falei, nossa, meu, você é muito cara de pau, você tá mentindo na minha cara. Foi ele que falou, não sei o que lá. Aí o chefe lá chegou e falou assim, não, como que você pediu, você sabe? Eu falei, não fui eu. Daí, já tinha tomado a culpa já. Daí eu falei, é assim? Então tá bom. Aí, fui pra casa pé da vida. Eu falei, nossa, os caras me xingando, já querendo me... Te ceifar vivo. Já me demitiu, caramba, que foi um erro muito grande. Aí eu falei, então tá bom. Aí cheguei lá na empresa, no outro dia de manhã, eu falei assim, aqui no meu departamento, nesse andar, só vai se falar em inglês. Toda a comunicação em e-mail e verbal vai ser tudo em inglês. Aí esse cara que tinha botado a culpa em mim, era um japonês, ele não sabia falar inglês, né? Daí ele ficou acuado, porque agora ele ia ter que aprender. E eu também, porque eu não sabia inglês também. Aí eu bolei um projeto, junto com um cara do Sri Lanka, que ele amava o Brasil. Ele falava que ele era aquele jogador de futebol, não, o Romário. Eu sou parecido com o Romário, né? Nossa, nada a ver, né? Eu amo o Brasil, sei lá, tal. E ele era alfabetizado em inglês britânico. Aí eu criei um projeto onde a gente ia visitar todas as grandes empresas japonesas, que aqui é multinacional, lá é local, né? Empresa Mitsubishi, Sony, tudo, para oferecer o sistema internacional de ligação. Então a gente só fazia reuniões em inglês o dia inteiro, das 8 horas da manhã até 10 horas da noite, eu e ele na rua, ralando para cima, para baixo, voltava para a empresa. Em 8 meses... e eu também comprava livros e eu ia lendo no trem. Eu li um livro na ida e um livro na volta um livro para quem está querendo começar a falar inglês, né? E aí, em 8 meses, eu estava fluente. Cara, um orgulho, assim. Eu quase chorei a primeira vez que eu escutei uma música e entendi ela inteira, sabe? Putz, cara, é uma liberdade, assim. E aí, meu inglês destravou e eu comecei a falar, assim, bem. E dou palestra em inglês, inclusive. Que legal. E isso tudo entra dentro de um modus operandi, que talvez é o modus operandi do sucesso. Talvez a gente pode chamar dessa forma. Isso né? É Porque a gente tem pessoas que assistem a gente que são estagiários, são assistentes, gerentes, diretores, CEOs. E se a gente for colocar dentro de um processo e a caminhada do estagiário ao diretor de uma empresa, talvez essa visão do faca na caveira, de você fazer acontecer, de às vezes ser o cara de pau que fala, eu sei... E desenrola o negócio no meio do caminho. Talvez é isso que leva o cara para o sucesso. E eu vejo muitas pessoas falarem que numa sala de aula a gente consegue identificar que tem o mais inteligente, que senta lá na frente, e tem o cara lá do fundo que às vezes a pessoa fala, esse daí não vai dar nada na vida. E muitas vezes esse daí do fundo, que não é tão inteligente quanto da primeira carteira, vira o chefe dele por conta dessa cara de pau. Eu era o cara do fundo. Olha que maluco. Eu era o cara do fundo. Então a gente começa a encontrar alguns fatores que acabam aumentando as probabilidades de alguém ter sucesso na vida. E pelo que você está contando aí, eu vejo muitos desses fatores dentro da sua história. E a gente tem aqui uma prova viva de que isso funciona. Mesmo aqui no Brasil, depois que eu voltei nessa organização que eu trabalho, o CEO chegou e falou assim, você quer montar um grupo de negócio lá na tua região? Eu falei, nossa, mas como que faz? Mas antes de pensar isso, de ter medo, eu falei, quero, daí que eu faço. E aí que eu comecei... Antes de que todo mundo... E hoje em dia o pessoal fala, nossa, a tua região é boa pra caramba. Mas porque eu me lancei a esse desafio. Não tive medo, tive a coragem. Logicamente que eu falei, ferrou, e agora como é que eu vou fazer e tal? Mas tive que fazer. Sim. Se eu me propus a fazer, eu vou fazer. Muito louco. Vamos lançar agora? Agora dá pra lançar. Bora lá, então. O seguinte, pra quem tá assistindo aqui e esperou até agora ansiosamente por esse momento, o que significa esses 2%? O Alfredo, ele vai contar isso tudo aqui, mas eu vou dar só um spoilerzinho para você entender do que a gente está falando. A gente está falando de superação, a gente está falando de vontade de viver, de vontade de fazer acontecer. E 2% é um número significativo na vida, na sua vida, né, Alfredo? É um número... Eu sempre fui 2%. Que te representa. Inclusive, é o número que deu origem ao livro dele, ó. 2%
basta. 2% basta. E o que é esses 2%? Os médicos deram 2% de chance de você voltar a andar, né? Voltar a andar. Mas conta pra gente aí, como é que foi essa jornada? Por que 2% de chance de voltar a andar? Mas antes, só fazendo uma conexão aqui com o mundo corporativo, mesmo essas pessoas, tanto os caras da primeira cadeira quanto os caras da última cadeira, encontram muita dificuldade no caminho. Dificuldades, inclusive, em metas que estão dentro desses 2%, por exemplo. 2% de chance de fazer a meta acontecer e agora. E eu aposto que na sua vida, como esse fato que você vai contar pra gente, teve vários outros momentos super desafiadores, como o do inglês, como esse que você vai contar, que você se deparou com aquilo, um momento em que muitas pessoas travam, param, Exato. ou regridem. E aí eu quero ouvir, além dessa história que você vai contar pra gente, o seu pensamento em relação àquela situação. Quando falaram 2%, qual que foi a sua reação? E se você puder também ir fazendo paralelos disso com a sua vida corporativa, com momentos em que você se deparou com coisas como essa também. Show de bola. Bom, eu sempre fui 2%. Só depois que eu escrevi esse livro que eu percebi que eu sempre fui 2%. Por quê? No mundo, vamos lá, os estagiários naquela época. Qual o percentual que seria de pessoas que iriam dali engajar na empresa? 2%. Né? Foi aquele ato de coragem de eu me lançar a um grande desafio, me fez me diferenciar de todo o resto e dali para frente ficou na minha mão de eu ir atrás das informações, me esforçar para continuar isso. A oportunidade passou, eu peguei. Primeira oportunidade, peguei. Quando foi para o Japão, mesma coisa. Você sabe falar inglês, né? Porque eu já tinha a parte técnica toda suprida para a vaga no Japão. Mesmo não sabendo a língua japonesa, era o nosso acordo, não tinha problema. Mas ele falou assim, mas inglês você sabe, né? Aí veio esse negócio de novo. Por quê? Hoje em dia fala-se muito de pensar na abundância e na escassez. Eu sempre pensei que tudo sempre vai dar certo. Sempre, tudo vai dar certo. Então, eu sempre, quando alguém das metas... a meta é tanto. Aí eu não gosto de coisa pequena, eu gosto de desafio. Eu gosto de a pessoa olhar para mim e falar, você não vai conseguir. Deu para perceber na sua jornada. Eu falo, como é que é? Fala de novo. Mas tem que olho brilhar assim, fala que eu não vou conseguir, sabe? Aí que eu gosto de ser desafiado. Então, por exemplo, no jornal que eu trabalhei em Campinas, o chefe chegava lá com a meta e estava muito... Eu falei, gente, essa meta não anima ninguém, cara. É muito normalzinho, eu não gosto de coisa normal. Aí eu botava minha meta 40%, 50% a mais, sendo que isso impactava no meu salário e nos outros também, né? Porque a gente tinha o fixo mais o variável com atingimento de meta. Aí eu falei, eu quero ganhar mais, mas eu não vim na vida para fazer pouco, eu gosto de bastante. Aí eu falei, coloca a minha meta assim. Aí todo mundo olhou na reunião e falou, cara, esse cara vai ferrar a gente. Aí eu falava, gente, vamos, dá para fazer. E aí, putz, aí que era mais desafiador, não era normalzinho. Então eu tinha que pensar mais. Eu botava um monte de gráfico na parede, ficava vendo cada vendedor que eles tinham que fazer, sabe, administrando e batia a meta. Aí todo mundo, caramba, eu falei, mês que vem nós vamos colocar mais. Tá. Aí já me ferrei, não bati a meta, mas daí dei uma segurada. Eu falei, agora não vou jogar muito, vou jogar mais ou menos, mas sempre a mais e tal. Então esse mindset de você se desafiar de querer coisas extraordinárias é que fez com que eu conseguisse atingir essas coisas extraordinárias mesmo, porque tem gente que não iria se candidatar a uma vaga dessa por antes se bloquear, falar, não sei falar isso, não sei fazer isso. Eu falei, não, eu vou aprender no meio do caminho. Aí eu já fui procurando cursos online, naquela época não tinha, hoje está muito mais fácil, né? Então, na minha vida sempre foi esses negócios de 2%. Não no número, mas... quanto mais difícil e desafiador, para mim é melhor. E eu sempre penso que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, vai dar certo. Eu não penso... tem um cara que dá instrução de passeio de rafting, e aquele pessoal entra na corredeira, né, naquele bote, e ele falava assim, sempre quando eu falava pro pessoal, cuidado com aquela pedra, não bate naquela pedra, né, que está bem na descida, no começo da descida, todo mundo batia. E ele falou assim, vou parar de falar da pedra, eu vou falar o caminho, vai por esse caminho. E ele não falava mais da pedra. E o pessoal parou de bater na pedra. Caramba. Então, tudo na vida, se você pensar
você tem um grande desafio. Vai dar errado, pode dar errado nisso, não vou conseguir fazer isso. Você já está com a cabeça pensando no negativo. Eu sempre pensei, eu nunca penso por esse lado, eu sempre penso no que vai dar certo, entendeu? Você alinha o foco, né? O foco sempre no que vai dar certo e dar certo legal. Não pode ser certo legalzinho, tem que ser muito extraordinário. Tem que ser muito bom. Tem que ser muito legal. E dentro dessa visão, a gente tem a história do fatídico dia que você surfando acontece... Exatamente. Por quê? Olha, e aí começa com essa mente de querer coisas extraordinárias. Eu sempre surfei desde os 13 anos de idade. No primeiro ano de Japão, eu não levei minha prancha, porque meu chefe foi me buscar no aeroporto. E conhecendo meu pai japonês, que é bravo pra caramba, meu chefe ia chegar lá. Imagina você contrata o cara lá do Brasil pra vir arrumar a tua empresa no Japão. O cara chega com uma prancha de surf lá. Eu falei, não, ridículo, né? Eu falei, não levei a prancha. Meu contrato dava passagem todo ano pro Brasil. Voltei pro Japão com a minha prancha e tava lá, tal, comecei a surfar, minha vida tava ficando normalzinha. E eu tenho gaps de insatisfação de 3 em 3 anos. Se tá normalzinho, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. E aí tava lá, tal, surfando. Aí eu liguei pra minha mãe no Brasil e falei assim, mãe, eu quero ser surfista de onda gigante. Ela, o quê? Para, filho. Volta pro Brasil, você não tem mais idade. Eu tinha 36 anos. Você não tem mais idade, volta pro Brasil. Não, mãe, eu quero uma coisa desafiadora, maior. Tá muito normalzinho e tal, né? Aí comecei a pesquisar na internet. Falei, não, tá bom, mãe. Tá. Desliguei o telefone, comecei a pesquisar na internet, vi onde é que tinha onda grande. E lá no Japão, tinha assim, no máximo 2 metros e poucos de onda, assim, sabe? Caramba. Mas só que as ondas gigantes vinham depois do furacão. Furacão, ótimo. Aí quando vinha furacão, tem uma época no Japão, de junho a agosto, tem toda semana quase tem a gente chama taifu, um furacão que vem, né? E ventania, tal, tempestade, aí o mar sobe para 10 metros, 8 metros, 10 metros. Nossa. Em alguns lugares. Eu comecei a pesquisar, achei, e aí eu ia lá surfar essas ondas. Né? Grandes, desafiadoras. Eu ficava praticamente 1 hora antes de entrar, tremendo de adrenalina, escutando música hardcore, batia na cara assim, vai, né? morrendo de medo, tá. Aí comecei a surfar isso daí, e aí no dia 16 de agosto de 2008, eu peguei uma onda, cara, muito grande. E aí ela foi fechar assim. Eu falei, nossa, cara, me deu um medo, aquele monstro fazendo assim. Eu lá em cima, falei, cara, eu tenho que pular e afundar o máximo que eu puder para ela passar. E eu... Em cima de mim. E eu não cair no caldo dessa onda, que eu vou morrer nesse caldo aí, né? Aí quando eu pulei, eu entrei com a mão assim na frente, passei a crista da onda assim, deu uns 2, 3 segundos, tinha uma bancada de areia. E aí minha mão bateu no fundo e bateu na minha cabeça e eu quebrei o pescoço. Quebrei 2... Aí na hora que eu bati, que fez um barulho, meu corpo parou de funcionar do pescoço para baixo. Eu só fiquei piscando. Embaixo da água. Embaixo da água, no caldo. Eu só fiquei piscando o olho embaixo da água. E aí já veio... Primeiro, acho que a gente sempre tem que ter... Eu sou frio nessas horas. Decisões na empresa... com a equipe, estratégias, problemas, a gente tem que parar com a frieza, que a gente tem que ter frieza para pensar no assunto. Quando aconteceu, eu lembrei de um caso no Brasil, do Taiyu, surfista Taiyu, que quebrou o pescoço, né, nunca mais voltou a andar. Eu falei, quebrei o pescoço surfando que nem o Taiyu, beleza. O que eu tenho que fazer? Eu falei, eu tenho que sair vivo da água. Por quê? Na minha cabeça é o seguinte... O salva-vidas, se eles me pegassem, se eu morresse, se eu ficasse afogado ali, inconsciente, eles iam me pegar, quando eles levantassem meu corpo, ia terminar de quebrar meu pescoço, a medula, alguma coisa. Eu falei, eu tenho que ficar vivo até chegar na areia. Aí eu lembrei de uma matéria que eu tinha visto na BBC de Londres, de um indiano que colocavam ele numa caixa de acrílico, acorrentavam, colocavam ele dentro da água, e ficava 30 minutos lá e tiravam ele, e a matéria era sobre como ele fazia para não se afogar, não morrer afogado lá. Aí ele falava que através do yoga e meditação ele controlava as batidas do coração. Então nessa hora eu falei, eu preciso controlar o meu coração começou bem devagarinho. Eu fiquei calmo, parecia que eu estava aqui, ó, respirando. Não sentia falta de ar, e eu assim, no caldo. Aí o que acontece? Chegou um dado momento, eu estava me controlando ali. Aí, no mar é assim, tem a primeira arrebentação, daí tem uma calmaria, depois tem uma segunda arrebentação. Eu falei, quando eu chegar nessa calmaria, eu não posso parar de barriga para cima.
Por quê? O nosso nariz, ele não fecha sozinho. A gente tem que pegar o dedo e fechar, né? Só que meus braços não funcionavam, né? Aí, quando começou a ficar calmo, que eu escutava as ondas indo... Brrr, e eu estava indo no caldo. Quando passava um pouco na superfície, eu respirava e ia para o caldo de novo e estava levando ali tranquilo, estava assim, a prancha amarrada, administrando ali. Estava conseguindo administrar tudo. Aí, de repente, eu virei de barriga para cima. E aí eu lembrei de um curso que eu tinha feito de apneia, que a gente vai embaixo da piscina, assim, encosta as costas no fundo da piscina, solta todo o ar, né? E deixa a água entrar no nariz até a garganta. Você administra a água até aqui, para ter autocontrole ali embaixo. E a água não entra. Daí eu falei, puxa vida, só tenho essa opção. Aí, quando eu virei de barriga para cima, eu enchi o meu nariz de água até a garganta, segurei, né? Aí, quando eu ia respirar, eu engolia essa água. Sabe quando você coloca rinossoro até transbordar? Você pode engolir depois, né? Aí eu engolia, respirava, colocava um pouco de água no meu nariz e ia administrando. E eu estava sendo levado, aí vinha só a espuma, ia me levando e tal. Aí chegou uma hora que eu fui respirar, na quarta vez, eu fui respirar, veio uma marolinha e entrou água na minha boca. Aí eu comecei a me afogar. Aí eu fiquei desesperado, aí perdi a sincronia, né? Nesse momento chegaram salva-vidas. Aí deu tempo de falar, foi pescoço. Os caras, me pegaram certinho. O cara que pegou aqui na minha cabeça, ele colocou as mãos nas minhas axilas, a minha cabeça certinho aqui. Aí os caras pegaram o meu corpo, aí colocaram na maca de resgate, já me amarraram, colocaram colar cervical. Dali fui para uma ambulância. E aí fiquei uns 5 minutos na ambulância. Aí a gente saiu. 10 minutos de ambulância, ela parou numa plantação de arroz, aí veio um helicóptero. Eu falei, nossa, cara, eu achei que tinha sido só uma batida que ia voltar, sabe? Eu falei, nossa, mas por que tá vindo um helicóptero? Eu falei, então foi sério mesmo. Aí o helicóptero veio, me colocaram dentro, eu voei 22 minutos até o hospital, que de carro daria 2h30, os caras falaram que eu tinha morrido no meio do caminho. Quando eu cheguei no hospital, desci lá, comecei a fazer todos os exames e tal, e aí... Quando eu voltei para a enfermaria, aí eles começaram a parafusar minha cabeça. Tem esses furos aqui, né? Eles furavam, colocaram um ferro na minha cabeça, grudado num colete aqui, para não mexer nada da medula, porque senão podia morrer, né? E aí, quando eu olhei para o lado, assim, eu vi a radiografia. E deu para ver direitinho as 2 vértebras quebradas. Falei, putz, quebrou mesmo, né? Eu, caramba, nunca tinha quebrado nem um dedinho, cara. Eu fui quebrar logo o pescoço. Né? Aí eu, caramba, eu olhei minha namorada chorando, minha ex-namorada na época, chorando, gritando. Ela falou, você não está vendo? Não está sentindo? Eu, o quê? O cara estava furando o meu corpo desde o pé, né, subindo canela. Para saber se você estava sentindo algo. Furando com uma injeção e falando para ele assim, tá vendo? Ele não sente nada, até aqui, assim, ó. Na linha do peito aqui, que eu começava a sentir. Só aqui que eu senti um pouco. E aí, eu, calma, vai dar certo, vamos lá e tal. Daí ele falou, você tem que fazer uma cirurgia urgente, senão você vai morrer, não sei o que, ela vai morrer, só falar morrer. Eu, caramba, né? O que está acontecendo? Daí ele falou assim, olha, deixa eu te explicar o que aconteceu. Você explodiu 2 vértebras, a C6 e a C7, você está tetraplégico, e você só tem 2% de chance de voltar a andar. Eu olhei para ele e falei, não, eu não vim na vida para isso. Falei, não. Aí quando você quer fazer quando chega num momento desse, eu peguei e para realizar os sonhos, para fazer as coisas, você tem que ser meio louco, assim, sabe? Tem que ser louco mesmo. Aí ele falava comigo, você só tem 2% de chances de voltar a andar. Eu traduzia, a sorte que eu estava em outro país, eu traduzia ao contrário. Você só tem 2% de chance de não andar. E eu ri para ele. Ele olhou para mim e falou, esse cara é meio doido. Falei, essa vai ser minha verdade. E aí me pegaram, minha irmã é médica lá nos Estados Unidos, ficava ligando para lá, foi uma zona, e os caras discutindo. Fui para um quarto, né? Aí minha cirurgia ia ser de manhã, aí fui para a cirurgia de manhã, 18 horas de cirurgia, né? E aí, o que eles fizeram? Eles reconstruíram as 2 vértebras, colocaram ferro, uma haste de ferro aqui, tiraram o osso da bacia, colocaram aqui atrás para colar as 2 vértebras, imobilizar as 2 e deixar uma estrutura para minha cabeça não cair para o lado.
né? Que ele falou, você vai ficar naquelas cadeiras de roda com o suporte da cabeça, né? Que nem o Superman. Isso, exatamente. Aí eu fui para a cirurgia, né? Só que eu sempre, desde o momento que me tiraram da água, né, eu falo nas minhas palestras sobre decisão. Na vida a gente tem que tomar uma decisão. Quando a gente toma uma decisão, eu sempre falo que eu não tenho o plano B na minha vida, eu sempre só tive o plano A. Ou é, né? Botão soneca, não dá, não tem, ou é ou não é. Quando me tiraram da água, eu falei assim, cara, quando me tiraram da água, eu decidi que seria o caso que a medicina não explica. Ou seja, sabe aqueles caras que vão para o médico e tem câncer e volta, o cara fala, sumiu, sumiu o câncer. Eu falei, quero ser que nem esses caras e um dia eu vou dar palestra sobre isso. Lá naquele momento que estavam me tirando da água, que eu vi que eu não sentia meu corpo inteiro, eu fiquei desesperado, porque eu falei, cara, não sinto daqui para baixo, nada. Aí, quando me levaram para a cirurgia, eu já estava com esse mindset de que eu iria conseguir, não sei como, da mesma coisa do inglês. Como é que você vai aprender inglês sozinho? Não sei. Uhum. Foi no dia a dia, foi na correria, foi com vontade. Porque não tem... Gente, a técnica, ela é fruto de uma experiência bem-sucedida sem ter técnica antes. Então, se você quer fazer alguma coisa, você pode ser o primeiro a desenvolver uma técnica, por exemplo. Né? Mas é fruto da experiência, de a pessoa que faz na raça mesmo. Né? E aí fui para a cirurgia, voltei. Cara, voltei zoado, porque os caras... Sabe o que eles fizeram? Meu? Eles abriram assim a minha garganta aqui e aqui atrás, abriram e reconstruíram as duas vértebras. Então, quando eu comecei a falar de novo, depois da cirurgia, eu falei, nossa, mas minha garganta tá zoada, o que aconteceu? Pô, além do tubo, sabe? Fiquei todo zoado mesmo. E eu fumava cigarro naquela época. Nossa. Então eu tinha catarro. E os caras falavam, porque você fuma? Tava um lixo, cara. Mas você sentiu isso, o seu corpo voltando depois dessa cirurgia? Você começou a sentir de novo? Como é que foi isso? Porque parou tudo, né? Então, aí o que aconteceu? Primeiro, o pós-cirúrgico é horrível porque, cara, você tá todo ferrado. E outra, a intervenção é muito grande, você fica com, sabe, zoado mesmo, febre, não sei o que lá e tal. E aí, eu acho que a anestesia geral também mexe, a gente fica alucinando. Fica alucinando. Eu falei, vou usar essa alucinação ao meu favor. Aí parecia que meu teto era imagina um projetor no teto, eu imaginava os neurônios se reconectando, sabe? Aquelas coisas, eu ficava viajando assim. Uhum. E aí, eu falei, cara, eu preciso fazer meu corpo voltar a andar. E aí eu fiquei 30 dias olhando para o meu pé esquerdo, que nem um louco. O pessoal entrava de manhã, né? É um entra e sai no hospital, é um saco. O pessoal, você está tentando dormir, é um entra e sai de enfermeiro, é pressão, não sei o que lá. Aí eles entravam e eu parei, fiquei olhando para o meu pé esquerdo 30 dias. Eu dormia e acordava olhando ele. Falei, ele tem que mexer. E aí o pessoal entrava, tem que tirar sangue. Vai, tira aí, né? Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu só olhando pro meu pé e... Sabe, os caras falam, o cara ficou doido. O cara pirou, né? E eu olhando pro meu pé, desesperado. Falei, não, ele vai voltar a funcionar, Aí eu tinha lido aquele livro O Segredo, sabe? E o filme e tal, tava usando aquilo lá. E eu pulava sempre a parte do acidente, que tem um cara que, né, tem um acidente, quebra também o pescoço e tal. E aí eu falei, traz aí o vídeo lá que eu preciso justamente dessa parte que eu pulava, né? Caramba. A parte que eu pulava. Aí... eu comecei a pensar nos neurônios, reconectando e tal. É muito difícil você pensar, querer olhar essa garrafa e falar assim, mexe. Sabe, é muito difícil você tentar imaginar que vai conseguir fazer isso, mas no meu desespero eu tinha que fazer. 30 dias usando o meu pé esquerdo, aí daqui a pouco os 3 últimos dedos mexeram 1 milímetro. Assim, puf, cara, quase desmaiei de tanta força que eu fiz para eles mexerem. Sabe, a força que você faz na cabeça. Aí eu chamei o médico, liguei, peguei o telefone, chamei o médico e falei assim, tá mexendo. Aí ele olhou pra mim, não, Tarimoto, você só tem 2%, para, tipo, né, desiste. Não dá uma de doido. Não dá de doido, não dá de doido. Para, cara, você só tem 2%. Eu falei, não, cara, eu tô mexendo. Aí vem a parte do desafio. Ele, não, você não vai conseguir. Eu, fala de novo. Mas tem que brilhar o olho. Eu falava assim, fala de novo, né? Aí ele falou, não, você não vai conseguir 2% e tal. Aí eu falei assim, então fala que eu mexo.
Vou te mostrar que eu... ele falava assim, isso é espasmos, você vai ter espasmos pro resto da vida. Tal. Eu falei, tá bom, mas fala que eu mexo. Ele olhou para mim assim e falou, então mexe. Aí eu, puf. Em japonês, quando pensa alto, faz um barulho, sabe? Ele fez, Eu falei, peguei ele, cara. Peguei, né, cara? Aí a minha satisfação foi enorme, né? Aí ele olhou de novo e falou assim, mexe. Aí eu, puf, mexi ele, e fala sozinho, não, anda, Core, não. Ficou assim, cara, a cabeça dele fazia sabe? Ficava tentando entender o que aconteceu. Ele pirou, ele olhava assim, daí eu falei, nossa. Aí eu acho que tem a prova dos 3 também, né? Aí ele falou, mexe, daí mexi ele, pegou minha cama, cara, saiu correndo com a minha cama, batendo nos batentes assim, saiu correndo, me levou lá pros exames lá, me colocou de novo naquele ressonância magnética, tomografia e contraste, põe pra lá e põe pra cá e não sei o que lá, e vem 20 médicos e 10 médicos aqui. Você era o paciente da carreira dele. Aconteceu alguma coisa lá, parou o hospital, todo mundo lá e reunião e os exames, eles discutiam. E eu lá assim, caraca, eu tô cansado. E, cara, isso aí foi de manhã, quando foi no final da tarde, umas 4h30, 5 horas. Eu lembro que eu tava voltando pro meu quarto, assim, cansado, cara. E um monte de gente olhando os negócios, discutindo, reunião. Não sabia o que estava acontecendo. Aí eu falei, eu sei o que está acontecendo. Poxa, vamos falar outra coisa. Eu sei o que está acontecendo aqui. Aí meus voltou 2% lá. também. Os 2% é para 10 agora. Daí, cara, tem uma coisa que eu odeio na minha vida, é alguém ter dó de mim. Vitimismo, odeio vitimismo. E quando eu estava lá, assim, eu entendo a situação, porque imagina um cara chega com o pescoço quebrado, parafusado aqui, não sei o que lá. Os enfermeiros, eles entravam no meu quarto, olhavam e falavam assim, ai, bom dia, tipo assim, ai, mais uma semana morre, né? Porque, puta, quebrar o pescoço. Ah, eles olhavam assim com uma cara, sabe? Desprezo, né? Eu sou pobre, mas sou limpinho, né, cara? Eu olhava com uma cara, eu ficava nervoso, cara. E eu só imagina, eu só piscava o olho e falava, cara. Eu, que saco, esses caras com dó de mim, não sei o que lá e tal. E eu não gosto disso. Aí no outro dia que eu mexi o pé, de manhã, eles vieram assim, entraram no meu quarto assim, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Não, e isso quer dizer que você mexeu a mão, mas você estava focado no pé. Não, mexi o pé. Mexi os 3 últimos dedos do pé. Eu só ilustrei aqui com a mão. Ah, entendi. Mas aí eles entraram lá e olharam, porque ele falou que não ia mexer, né, não ia mais andar. Aí eles entravam de manhã assim, e aí, tudo bem? Tudo bem, os caras... Fiquei sabendo que mexeu, né? Entra aí. Os caras entravam lá. Imagina eu parafusado. Entra aí e tal. Aí os caras, então vai, deixa eu ver. Mexe aí de novo. Aí mexer, todo mundo... Cara, o que aconteceu ali? Eu sempre falo na palestra sobre ser o protagonista, influenciar as pessoas. Na vida, as pessoas sempre querem nos influenciar. E se você aceitar, você vai ser influenciado. Ah, você nunca vai aprender a falar inglês. Nunca. Se você aceitar, você nunca vai... Ah, você nunca vai deixar de ser CLT e nunca vai empreender na vida. Minha mãe falava, filho, trabalha com carteira assinada, plano de saúde. Eu falava, mãe, é muito chato, não gosto. Eu gosto dessas coisas, né? Mais emoção na vida e tal. Então, o que aconteceu ali? Os médicos me influenciando que eu seria um tetraplégico e ia ficar na cadeira de rodas, só tinha 2% de chance de andar. Quem tem preguiça e não gosta de desafio ia aceitar. Eu não aceitei. E aí, só que ninguém acreditava em mim. Eu tive que mexer um pouquinho do meu pé. Quando eu voltei, o que eu tinha lá dos enfermeiros e o pessoal? Uma equipe, um time que acreditava em mim. Eles já estavam acreditando em mim. Então, às vezes, esse meu médico, a minha treta era com o médico. Porque ele é médico, ele é cético, ele entende do negócio. E eu desafiando ele. Aí, quando ele vinha, eu falava, não, deixa ele, não fala pra ficar mexendo, não, isso é espasmo, sei lá. Aí, quando ele saía, os enfermeiros falavam assim, ai, não liga não, ele é assim, chato. Aí, todo mundo já começou a torcer e acreditar em mim. Quando você tem um time que acredita em você e torce por você e faz as coisas acontecerem, aí você vai atingir seus resultados com certeza. Então, a primeira etapa de um líder, quando chega, não é mandar, é liderar e fazer eles acreditarem em você, no teu propósito, nos seus objetivos, aí todo mundo trabalha a favor e não contra os objetivos. O engraçado é que você foi... sabe quando as pessoas não esperam
algo de você, e aí é preciso que isso que eles não esperam venha à tona para que eles comecem a ter confiança em você. Exatamente. Ver para crer, né? Precisa ver para crer, né? Então, assim, mudou completamente o tratamento lá. Aí tudo que eu falava, os caras olhavam assim, ó, se ele tá falando, né, e tal. Mas eu tava todo zoado, eu tava com sonda, meu. E aí para você hoje estar do jeito que você está, que hoje você tem uma vida totalmente ativa, né? Você anda, você... né, o Lucas, olhando assim, parece que nunca aconteceu nada, né? Não, parece, né? Não conseguem ver. Isso tudo também você veio trabalhando não só a autoconfiança, mas também a vontade de voltar até a tua liberdade, porque, querendo ou não, você estava numa prisão ali, né? Exatamente. Bom, depois que aconteceu isso, eu ainda fiquei... o meu processo dentro do hospital, fiquei 8 meses no hospital. E aí, depois eu fui fazer reabilitação, né? Saí do hospital porque eles queriam me deixar internado 1 ano e meio a 2. Eu falei, cara, eu não tenho tempo para isso, cara. Eu quero já começar a fazer reabilitação. Aí eu briguei com o pessoal, tive que assinar um monte de termos lá. Responsabilidade. Um monte de... arranjei uma confusão lá e eu estava longe de Tóquio. Eu estava de carro 7 horas de Tóquio. Que eu ia sempre de trem-bala nessa praia. Então, 2 horas estava lá. E aí eu voltei para Tóquio. E aí entrei no melhor hospital de reabilitação do Japão, sem saber. Pá, mandamos lá e tal, me aceitaram. E aí foi a mesma coisa, você só tem 2% e tal. E aí eu comecei a fazer reabilitação de segunda a sábado, 4 horas por dia. E aí eu tomei uma decisão, aliás, já estava tomada a decisão quando você quer alguma coisa, a disciplina é muito importante. E a disciplina, eu sempre falo nas palestras que a disciplina não é uma palavra pesada e chata. A disciplina, ela vem, às vezes, sem a gente perceber. Eu não sou um cara muito disciplinado, mas quando eu tenho um objetivo, eu sou o cara mais disciplinado. E é gostoso porque é para atingir um grande objetivo, um grande sonho. Então, quando eu entrei na reabilitação, eu chamei o fisioterapeuta e falei assim, ó, a gente está aqui para trabalhar. Então, assim, eu não quero saber da sua vida, você não vai saber da minha, a não ser que a gente converse lá fora. Você vai mandar fazer 10, eu vou fazer 20. Ok? Ele, tá bom. Aí a gente estava fazendo as coisas lá e eu me esforçando, porque é muito demorado. O meu primeiro exercício lá foi rasgar um guardanapo de papel. Eu não conseguia rasgar o guardanapo. Então eu fiquei uns 2 meses rasgando, voltando a força aqui nos dedos e tal. Aí depois que eu rasguei o guardanapo, eu achei que ia vir um outro exercício melhor. Ele mandou dobrar e rasgar. Aí eu não conseguia rasgar ele dobrado. Aí foi, sabe? Tinha vários tipos de exercício e tal. E aí eu lembro... bom, aí o que acontece? Todo dia que eu falei, isso vai fazer eu voltar a andar. Essa reabilitação muito bem feita, faca na caveira. E eu... Cara, eu voltava da reabilitação, dormia 4 horas seguidas, de tanto cansaço que eu ficava. E aí... Deixa eu dar um pause aqui. Veio uma coisa muito curiosa aqui. Eu acho que, como eu conheço a mente do meu amigo que trabalha junto comigo, é engraçado. Se você tivesse que transpor isso, essa habilidade de rasgar o papel e depois dobrar e rasgar ele dobrado, se tivesse que transportar isso para dentro de um processo, de uma equipe, que precisa bater uma meta, como é que você transportaria isso, a questão de ser fiel ao processo? Às vezes a gente só vê o final, não vê o caminho, essa jornada. Porque eu falava, cara, por exemplo, eu queria comer um salgadinho. Às vezes eu fiquei na cama, 8 meses na cama, mais de 8 meses, fiquei quase 3 anos na cama. E aí eu queria comer um salgadinho, eu não conseguia abrir. Então eu falei, poxa, esse exercício que eu estou achando ridículo aqui é para eu chegar em casa e conseguir comer um salgadinho, porque eu não conseguia abrir o pacote de salgadinho, cara. Então eu falei, putz, querido. E mesmo achando ele ridículo, eu falei assim, eu tenho que passar por isso. Não dá para queimar etapa, não dá para queimar processo. Então, nas empresas, a gente precisa respeitar o processo. Você começa a fazer uma coisa, vai melhorando, faz ela bem feita. Aí você acha que já pode? Não, dobra. Caraca, mano, eu pensei que você ia fazer outra coisa. Dobra, e agora você vai cortar ele dobrado. E eu não conseguia. Então, assim, foi para eu entender também, administrar minhas limitações, adquirir mais habilidades, né, e passar para um outro nível. Só que não adianta, eu não ia chegar no final
abrindo um saco de salgadinho, eu já tenho que começar ali, devagarinho. Então, na empresa, às vezes a pessoa entra, acha que já sabe tudo e atropela todo o processo, acaba estragando até a própria cultura dentro da empresa, porque a cultura depende daqueles processos também dentro da empresa, né? E isso para toda jornada, né? Pode ser que você saiu de um setor, entrou num setor novo, ou foi transferido. Existe o processo de rasgar o papel e dobrar e rasgar de novo, né? Humildade, chega lá, olha, como é que faz? Ó, primeiro faz isso, depois eu vou te ensinar a fazer isso. Às vezes a pessoa quer queimar a etapa e acaba se prejudicando e errando e às vezes toda até a equipe, né? Atrapalha toda a equipe, o resultado da equipe inteira, às vezes se compromete. Então isso me fez entender que respeitar o processo. A gente tem que sempre respeitar o processo. Ah, beleza. Era só te cortei nessa parte. Excelente. Muito interessante essa coisa do processo. E aí depois conseguiu rasgar os papeizinhos. Aí depois dobrei de novo, daí já estava conseguindo rasgar ele mais, porque alguns músculos aqui não tinha movimento. E eu não entendia por que aquele exercício me daria tal habilidade. Só depois que eu fui entender, né? E aí eu fiquei 3 anos, 4 horas por dia, disciplinado ali, pá. Aí teve um dia que meu motorista bateu o carro e aí eu não tinha como ir para a reabilitação. Falei, eu vou ter que arrumar um jeito. Pensei, peguei o telefone, liguei para um táxi acessível, né? O cara veio, me levou e eu nunca faltei um dia da reabilitação. Então, a disciplina, eu gosto muito do Bernardinho, eu acho. Cara, ele é um mestre para mim, eu me espelho muito nele. Ele é doido, ele sofre, né? Ele é obstinado. E aí, o Bernardinho fala que a distância entre o sonho e a realidade chama-se disciplina. E essa palavra, disciplina, ela não tem que ser pesada, ela tem que ser legal. Então, não é que você vai abrir mão de fazer as coisas, não. Você vai fazer as coisas que têm que ser feitas para chegar nesse objetivo. Isso sim é disciplina. Caraca. Isso foi forte, hein, Lucas? Você é doido. Essa história me deixou agoniado em vários momentos. Cara. Caramba, que história legal. Eu ia te falar um negócio, você estava falando da... Você sabia que, eu li há muito tempo atrás isso, né? Que a maior evolução do homem, quanto Homo sapiens, né? Foi fazer esse gesto de pinça. A maior evolução da humanidade... que legal, não sabia. A maior evolução como ser humano foi fazer o gesto de pinça, Eu li porque isso agora e veio na mente. Tudo depende, para o talher, para você... A gente não entende, a gente tem que sempre parar para... Na palestra eu falo muito sobre gratidão. A gente tem que ser grato a tudo. Porque no momento que você perde tudo, né, esses movimentos, você fala, cara, um movimento só de pinça, de você pegar um talher para comer... De rasgar um salgadinho. Abrir um salgadinho. Eu ficava a tarde inteira olhando pro salgadinho, não conseguia abrir o salgadinho, sabe? Eu fiquei me imaginando na história dela, ela tá ficando doida aqui já. Quer ver uma coisa louca também, que né, a gente não dá valor. Eu tava começando a ficar chato. Porque eu tava com um colar cervical que machucava muito minha cabeça aqui. Toda hora você cortava um pedaço de colchão, travesseiro, colocava aqui. E eu estava começando a ficar chato. Aí, cara, pensar acontece. A gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Aí eu falei, tô ficando chato, não quero mais pedir pro pessoal coçar minha cabeça, não sei o que lá. Aí eu falei, daí começou a coçar a ponta do meu nariz, cara. Nossa. Aí eu falei assim, eu não vou pedir para ninguém, cara. E aí eu lembro que eu estava deitado assim, cheio de soro, não sei o que lá, e minha ex-namorada aqui assim, e eu falei, eu não vou pedir ajuda. E essa coceira vai passar. E só aumentava, cara. E aumentava. E nossa, tava ficando louco assim. Daqui a pouco começou a passar. Eu esqueci. Passou a coceira. Né? Então, na nossa vida, quando a gente tem alguma coisa assim, né, que tá latente, tá doendo, tá um problema muito grande, que relaxa que vai passar. Não pensa, né? Não pensa, vai passar. Quanto mais você pensa no problema, mais ele aumenta. Né? Daí, putz, cara, ficava cada vez... Nossa, parecia que tava uma pena assim no meu nariz. Assim, caraca, mano. Aí depois passou, cara. Caramba, que legal. Foi muito bom. Eu acho que esse, de todos os episódios que a gente gravou, acho que foi a história mais... Não, tem um fato também que eu falo na palestra que o pessoal dá muita risada, porque é o seguinte, eu tinha 36 anos, na flor da idade, e eu colocava a mão aqui, não sentia daqui para baixo. Aí, cara, para um homem, o que é a coisa mais importante? É que vocês pegaram rápido, né? Ai, caraca, mano, esse negócio tem que funcionar, cara. Nossa, comecei a ficar desesperado, eu só pensava nisso. Chamei minha ex-namorada e falei assim,
se não voltar a funcionar, você vai ter que me matar. Porque eu não tenho função na vida se esse negócio funcionar. Eu posso ficar na cadeira de rodas, mas esse negócio tem que funcionar. E desesperado, e ainda tava ele tava com uma sonda, né? Assim. A enfermeira chegava assim, você não fez muito xixi hoje, né? Eu não, e tal. Aí eu lá desesperado, eu falei, o que eu vou fazer na minha vida? Não, isso daí não, cara. Eu falei, isso não, cara, não. Desesperado, eu lembrei, eu falei assim, pô, se deu certo pro pé... Mentaliza. Cara, eu comecei o processo dos 30 dias de novo. Aí eu pedi pra trazer meu iPod. Eu fico imaginando em japonês. Daí... O médico, mexeu, doutor. Olha só, fiquei 30 dias obstinado. Nisso trocou o quadro de enfermeiras, entrou uma enfermeira bonitinha. Aí ela Vou mentalizar. E aí ela ia entrando no quarto, parecia que eu imaginava ela de cinta-liga, sabe, com o chapéu. Nossa, ela vinha. Fazia 6 meses que eu não lavava o cabelo, briguei com o pessoal lá, que eu queria tomar banho todo dia. Eu já tava com escária, tava um cheiro ruim e tal. Aí vinha essa enfermeira, o nome dela era Ai. Ai, em japonês, quer dizer amor. Ela vinha, né, de manhã e tal. Lá, ela e as amiguinhas dela pra me limpar e tal. E eu lá, né, nada. Passou uns meses, assim, eu tava lá assistindo TV. E aí elas chegaram pra me dar banho de manhã, um gelzinho morno e tal. Aí tinha que fazer uma asepsia, que eu tava com sonda lá. Aí elas mexendo lá e tal, eu escutei assim... As japonesinhas dando risada. Né? Opa, tem alguma coisa diferente. Aí peguei o controle assim da cama e levantei. Eu falei, nossa, mantém. Chama o médico. Aí gritaram, médico lá no corredor. Veio a enfermaria inteira que achou que eu tava passando mal, que eu tive embolia pulmonar uma vez. Uhum. Aí vieram correndo assim, 15 enfermeiras assim. Batendo pau. Ai, mantém, chama o médico. Tanaka, por favor, venha para o quarto. Aí de repente o médico chegou correndo assim, quando ele entrou e fez... Eu falei assim pra ele, abracei ele. Você nem teve vergonha. Não, lá você não tem vergonha de nada. Abracei ele assim, aí eu falei pra ele assim, cara, eu posso ficar na cadeira de rodas, mas esse negócio funcionando tá bom, né, cara? Não tem o perigo de perder a namorada. Não, cara, eu falei, nossa senhora. Que louco. Nossa, foi louco, cara. O desespero que eu tava, cara. Mas deu certo, ó. Mentalização serve até pra isso, viu? Pra sonhar, você tem que mentalizar, você tem que visualizar, sabe? Tem que viajar. Essa foi boa. Muito bom. Lucas, uma coisa... Essa foi muito engraçada. É o desespero, cara. Isso é a força do pensamento, faz tudo. Né? Faz tudo. O segredo funciona. Se a gente tivesse que resumir esse nosso episódio de hoje, eu traria a ideia de tomorrow, ok? Uhum. Tomorrow, ok? Tomorrow. Volta pra casa, aprende amanhã, traz o... Eu achei interessante isso porque muitas vezes a gente... trazendo para uma realidade, né? A gente está partindo para o final aqui, e isso ficou também muito fixado na minha mente, porque a gente se limita. E eu não sei, eu vou deixar para quem sabe. E aí, é o primeiro grau de limitação, na minha visão, que a pessoa tem, é deixar para o próximo aquilo que ela pode fazer e agarrar a oportunidade. Exatamente. Então, o tomorrow ok vai ficar fixado porque é uma oportunidade que eu tenho de aprender, é uma oportunidade que eu tenho de ir lá e agarrar aquilo que eu não posso deixar pro outro. Exatamente. Né? Então, pra mim, é isso. Pra você? Pra mim, é uma frase que é clichê, mas não tem como não falar isso. Aí, quando eu falar, você fala isso pra parecer que não é clichê, entendeu? Entendi. A frase é: o impossível é questão de opinião. Mas boa. Porque, caramba, tudo isso que você falou aí, muitas pessoas teriam dito, é impossível fazer. E aconteceu, você tá aqui falando com a gente hoje e ninguém diria, né? Era paraplégico, não tem como falar isso. Chegou andando normal ali, você falou que ficou com algumas sequelas, né? Não dá nem pra perceber. Não dá. Caramba, então o impossível de fato é questão de opinião, não tem como. E sabe que depois de toda essa jornada... Foi estudado depois, o teu caso, você conseguiu chegar àquilo que você queria também, que eu quero ser estudado igual aquele pessoa que tem câncer e some, assim. Não, ainda não, né? Mas, assim, para encerrar, para fechar,
é que você falou, né? O impossível a gente vai lá, né, e faz. No final da minha palestra eu falo sobre fé, né? Eu não sou um cara religioso, nunca fui. Já viajei muito o mundo e já vi muitas culturas, religiões diferentes, né? Eu sempre falo que fé não é acreditar, fé é ter certeza. É difícil, porque quando eu falei para vocês que quando me tiraram da água eu tinha 100% de certeza, eu tinha tomado a decisão que ia voltar a andar, eu não tinha dúvidas, nem 0,0001% de dúvidas que eu não iria conseguir. Assim como todas as vezes que eu fui desafiado, eu falei, eu vou conseguir. Eu não tinha medo, eu não pensava em outra opção, outra possibilidade. Eu só pensava que ia dar certo. Daí, nesses anos todos que se passaram, eu percebi que isso é fé. E fé não é acreditar, é ter certeza, né? Uma vez eu fui fazer um lançamento do meu livro lá em Aracaju. Eu estava no caminho, o Uber atrasou e eu ia chegar e não ia conseguir despachar a mala com os livros. Aí eu falei, poxa, eu falo de fé toda semana nas minhas palestras, não estou tendo fé. Eu relaxei, falei, não, vai na fé. Eu falei pro cara, vai na fé, vai tranquilo, tal. Aí chegamos no aeroporto, eu falei, não adianta eu brigar com a menina do check-in, que é eu que estou errado. Aí eu cheguei com a minha mala e falei assim, eu sei que eu não vou conseguir despachar essa mala, como é que eu faço para ela chegar comigo? Ela falou, não vai, você tem que cancelar a passagem, vai na lojinha ali. Fui na lojinha, daí cheguei lá na frente da lojinha, tinha 2 caras na frente, eu falei assim, como é que eu faço para chegar com essa mala? Ela falou, assim, se você entrar aqui, ela vai cancelar e vai te dar outro voo. Entra lá, e finge que tá tudo bem. Não sabia de nada. Você já viu alguém entrar com uma mala de 32 quilos? Não. Não, nem eu. Porque lá os caras mandam colocar no gabarito. E eu falei, vai dar certo. Eu falei, vou na fé mesmo, né? Tá. Eu andando com a mala assim, os caras, por favor, uhum. Aí chegou na hora do raio-x, tava vindo um cara com aquelas roupinhas de aeroporto, assim. Uhum. Eu falei, você pode me ajudar que eu não posso pegar peso, né? Você pode me ajudar? Ele pegou minha mala, colocou em cima do raio-x, e eu ainda olhei assim, eu falei... Ninguém vai falar nada. Vocês não estão vendo, cara? Aí a mala passou lá, ele foi lá, me ajudou e colocou embaixo assim. Caraca. Eu olhei para todo mundo do raio-x e falei, cara, ninguém viu. Olha o tamanho dessa mala. Ô, gente, obrigado. Eu dentro do aeroporto andando com a mala assim, né? Enorme a mala, por questão de segurança, os caras falaram, o que é isso aí, cara? Pode ser uma bomba, alguma coisa. Fui o aeroporto inteiro, cara. E aí, quando eu cheguei na porta do embarque, eu falei, agora eu vou tomar uma bronca aqui, né? Aí eu sempre falo que o sorriso abre portas. A gente sempre tem que chegar sorrindo, porque a energia positiva sem vai. Arrogância. Na humildade, tranquilo. Aí a mulher veio, oi, tudo bem, né? Aí ela falou, o senhor quer que despache a mala? Eu ainda olhei no olho dela e falei, você não tá vendo, cara, o tamanho dessa mala? Claro. Ela, tá bom, pegou a mala e foi. Não dá para explicar, porque qualquer um vai falar, como é que você entrou com essa mala aqui dentro? Ela pegou a mala e foi. Nem paguei a mala, porque quando você despacha lá em cima, e estava com peso a mais, excesso, né? De peso. Excesso, E ela pegou, levou a mala e sumiu. Eu falei, cara, eu sentei no avião, eu falei, cara, isso é fé mesmo, cara. Será que a mala tá aqui mesmo? Não, eu ainda olhei lá para baixo, assim, chegando as malas, eu falei, cara, que louco, como é que eu consegui passar com essa mala? Então é sobre isso. Que eu falo muito dos anjos também, né? Que estão na nossa vida, por isso que tem a música do Rapa aqui. Mas é isso, gente. Cara, eu queria, antes da gente finalizar, para as pessoas que estão nos assistindo e que não te conhecem ainda, como essas pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Meu Instagram é Alfredo Tanimoto, é só me procurar lá, eu sempre respondo direct. Eu tenho uma pessoa que responde pelas palestras, eu dou palestra no Brasil inteiro, acompanho nas redes sociais, porque sempre estou em alguma cidade. Agora estou indo quarta-feira, de quarta a sábado, eu estarei em Cuiabá. Então, se alguém falar, posso entrar? Pode, a gente deixa entrar lá, não tem problema nenhum. Porque realmente transforma um pouco a vida das pessoas. É uma mensagem forte. E é muito divertido. Porque a vida tem que ser divertida. Não adianta, não tem vitimismo, não tem sofrimento. É um processo que a gente tem que passar na vida para evoluir, para vir coisas muito melhores. Né? Então, e tem um site também, www.alfredotanimoto.com. Né? Então, pode achar lá. Mas o melhor nas redes sociais, tranquilo. Que maravilha. Canal no YouTube você tem também? Não, eu tenho o meu canal, mas eu não. Assim, eu tenho o meu trabalho normal, mais do palestra. É o Instagram. O Instagram, pode. Maravilha. Então, já sabe onde encontrar
o Alfredo lá nas redes sociais. Agora é só seguir e acompanhar ali os conteúdos, né? Você tem conteúdo que você sempre coloca lá. Sempre tem conteúdo. E são conteúdos até interessantes, porque eu já entrei ali antes do nosso bate-papo esses dias para dar uma olhada e tal. E o livro também, né? As pessoas conseguem comprar esse... Tem um link lá para comprar o livro também. Lá no seu Instagram, na bio do Instagram. Isso. E agora ele vai ser traduzido em inglês e japonês também. Não nas 25 línguas, né? Não nas 25. Que bacana. Cara, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. Por essa nossa Valeu, parceria, Obrigado, Lucas. por esse nosso Obrigado, bate-papo. E foi interessante, né, Lucas? Foi muito louco. E, ó, se você quiser contratar uma palestra do Alfredo Tanimoto, chama a Motive, hein? É isso Estamos aqui mesmo. para isso. Maravilha. Essa é uma iniciativa da Motivação Palestras e o objetivo desse nosso Motivecast é realmente esse, trazer pessoas que têm uma experiência de vida marcante e que com certeza essa experiência possa gerar muito impacto na sua vida e criar uma mentalidade blindada que possa te ajudar a evoluir no pilar profissional, no pilar social e no pilar intelectual, assim como foi com o Alfredo. E eu quero dizer para você que se você ainda não está inscrito no canal, essa é a hora, já se inscreve para que você seja avisado, ativa o sininho para que o próprio o YouTube possa te avisar quando a gente postar um conteúdo novo e siga lá motive.palestras, né? No Motivação Instagram. Motivação Palestras lá no Instagram e deixe lá sua pergunta, deixe comentário se você tiver assistido um vídeo interessante, principalmente o do Alfredo, que a gente manda para ele. E com certeza ele vai responder. Pode mandar que eu respondo. Lucas, brigadão. Valeu, DJ. Tamo junto e até o próximo episódio.